Só um Nunes minutinho. 52, Boulos 39. Não, não, exato, mas primeiro espontânea, né? A Ah, espontânea você tem uma diferença de 6 pontos, o que no segundo turno significa 3 para cá, 3 para lá. E tem 25% de indecisos, o que mostra que a campanha está em aberto, como a gente previa. Aquela história de que há um mês antes você faz uma pesquisa já dando o resultado do segundo turno, ela é uma tendência, mas não necessariamente se confirma. Eles diziam que a Tabata, por exemplo, seria a única capaz de derrotar todos os candidatos no segundo turno. Com todo respeito a ela, mas essa previsão não se confirmou, porque ela não pôde ir para o segundo turno. Né? E nós Isso. temos históricos, eu costumo lembrar de três, um a nosso favor e outros dois contra. A nosso favor foi a virada do Fernando Haddad sobre o Serra. Fernando Haddad foi para o segundo turno atrás. É a expectativa que os votos do Russomano e até do Chalita, no certo sentido, migrassem para o Serra, e isso não ocorreu, ocorreu o contrário. Nós tivemos contra nós, na cidade de Diadema, o ex-deputado Mário Reale, tinha sido eleito prefeito em 2008, foi candidato à reeleição em 2012, foi para o segundo turno com acho que 49, uma coisa bem próxima da vitória, e o candidato do PV o derrotou no segundo turno. E teve também em Curitiba, não me lembro de cabeça o ano, em que o nosso candidato Ângelo Vagnoni, que era vereador, uma pessoa muito respeitada no Estado, inclusive, e concorreu com o Cássio Taniguchi, que era um político que ninguém conhecia, e o Cássio Taniguchi nos venceu no segundo turno, tendo saído atrás. Então, nessa que vocês falaram de 52 a 39, vendo na perspectiva da campanha de agosto para cá, o prefeito cresceu dentro da margem de erro, cresceu 2 pontos. E nós crescemos 4 pontos, portanto, fora da margem de erro. O prefeito tendendo a estabilidade e a gente com uma curva ascensional. Então, a campanha está em aberto. Eu estou muito confiante que nós vamos ganhar a eleição. Explico por quê. E ontem, inclusive, fizemos uma grande plenária, que eu nunca tinha visto tanta gente junto na Casa de Portugal. Muita energia, muita gente convencida na possibilidade de vitória. E acho que nós temos até recebido uma certa ajuda dos adversários, porque essa briga, quem é mais bolsonarista, quem fala mais grosso em nome da direita, estão trocando acusações inimagináveis. Por exemplo, o Silas Malafaia chama o Bolsonaro de covarde e no dia seguinte faz as pazes. Eu não sei quem vale menos nessa história. E também o próprio Pablo Marçal, que foi repelido pelo prefeito, coisa que eu também nunca tinha visto em campanha eleitoral. Porque campanha eleitoral você aceita apoios daqueles que querem votar em você. O Brizola até tinha essas frases boas do Brizola. Ele dizia que apoio eu aceito até do demônio. Coloco na boleia, mas eu vou na direção. Então, essa coisa ele estar repelindo o Pablo Marçal, a gente já previa que uma parte do eleitorado do Pablo Marçal poderia vir para nós, como já aparece nas primeiras declarações nesse sentido. Então, Rui, vamos para o dia 27. a pergunta de $1 milhão é a seguinte: qual que é a estratégia real, prática, né, definida pela campanha do Boulos para capturar ao máximo esses votos do eleitor do Pablo Marçal? Qual que é a narrativa possível para trazer o eleitor do Pablo Marçal para o lado do Guilherme Boulos? Bom, primeiro, nós não queremos só capturar eleitores do Pablo Marçal, o apoio dos eleitores.
Nós queremos apoio dos eleitores da Tabata, que, por sinal, já declarou o voto a nosso favor, já tem as declarações do vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin, que participará aqui da campanha, e nós queremos capturar votos do próprio prefeito, porque até a reta final, ele era o que tinha os votos mais frágeis, de pessoas menos convencidas, ao contrário do Boulos e ao contrário do próprio Pablo Marçal. 50% também dos que declaravam o voto nele não sabiam que ele tinha o apoio do indigitado, do inominável, do Jair Bolsonaro. Então, sabendo disso, muita gente também pode mudar o voto. E nós estamos incorporando propostas do programa da Tabata. Isso significa possibilidade de maior apoio daqueles que a preferiram no primeiro turno. Vou dar um exemplo. A proposta de acolhimento de programas especiais para mães de autistas. A ideia de valorizar jovens com bom desempenho escolar, que possam ter estágios bancados no exterior. Também a ideia do empreendedorismo, amplo programa de empreendedorismo nas periferias, que são programas que foram defendidos pelo Datena, pela Tabata e pelo próprio Pablo Marçal. Então, nós abrimos uma linha ampla de diálogo. O eleitor, não existe voto cativo na eleição. Então, nós vamos dialogar com todos os setores, vamos participar de todos os debates, que é uma maneira também de expandir o nosso diálogo com a população. Aliás, o prefeito parece que já faltou um debate hoje. Hoje faltou na CBN, sim, Na não CBN. foi. Nós vamos a todos, a não ser quando haja coincidência de horário, que ou muda a data, o horário, ou nós vamos ter que escolher um. Né? E tem dois elementos adicionais que justificam essa minha expectativa assim, de vitória, de otimismo. A primeira é que nós tivemos, além de duas máquinas contra nós, teremos as duas novamente contra nós, a máquina da Prefeitura e a máquina do Governo do Estado. Havia uma disparidade imensa do tempo de televisão. Eram 6 minutos e meio, 2 minutos e 22. Agora os tempos se igualam, 5 e 5. Também a gente tem uma rede social mais engajada, mais poderosa que a rede do prefeito, que por ter pouco carisma e por não valorizar também as redes digitais, tem cerca de... Nós temos 5 vezes mais engajamento, mais seguidores do que ele. E temos mais militância, desaparecem os 600 vereadores que faziam campanha para ele. E uma desvantagem que nós tivemos, paradoxal, que era a questão do PT. Não o apoio do PT, a participação do PT, mas o fato de ter 2 números, um número para vereador e um número para prefeito, fez com que nós perdêssemos no primeiro turno 48 mil votos de quem votou no 13 por Boulos, achando que, confundindo com 50. Agora não tem mais 13 na urna, tem 13 nas ruas, nas redes. Então, também isso é uma circunstância que nos favorece.